Allahu Akbar. Allahu Akbar. A nossa história já vai começar. Essa é uma expressão árabe que significa Deus é grande, Deus é maior. Aline entrou na roda peão, Aline entrou na roda peão, boleia peão, roda peão, boleia peão. Eu sou Aline Souza, eu sou professora, sou atriz do grupo de teatro Louca em Cena, eu sou contadora de histórias e faço parte do grupo Narradores Cariri. Hoje estamos aqui para uma oficina. Por que contar histórias? Esse projeto é chamado Diálogos Literários, Interatividade entre acervo bibliográfico e a cultura popular no Cariri. Por que contar histórias? Me digam aí o que é que vocês acham, né, dessa fantasia, desse mundo das histórias. Por que contar? Vocês sabem que as histórias, elas fazem parte da nossa vida desde muito tempo. A contação de história é uma prática milenar. Desde o início da civilização, as pessoas eram acostumadas a se reunir em volta das fogueiras. E assim, eles contavam fatos, eles narravam acontecimentos. Essas pessoas se reuniam para contar, para ouvir e repetiam essas histórias para guardar suas tradições, manter sua língua e assim elas transmitiam essas histórias, seus conhecimentos acumulados pelas gerações. Essa oralidade atravessa as gerações, né? Até Cristo pregava a partir das parábolas. Ele transmitia as mensagens com as parábolas, com as histórias, né? Até chegar a nós, essas parábolas. E esse conto, ele nos encanta. Ele nos encanta pelas qualidades literárias, ele nos encanta pelo próprio conto como uma obra de arte. O conto, as histórias, elas são as formas de expressões mais democrática, porque cada pessoa vai construindo essa história de acordo com as suas referências, né? Eles vão construindo essas histórias a partir das suas vivências, das suas histórias de vida, né? Desses referenciais, e cada um traz um significado. Um conto, uma história nunca vai provocar o mesmo efeito nas pessoas. Cada um de nós vai sentir de uma forma. Cada um determina as cores e a música que essa história vai soar. Então, essas histórias, elas trazem afeto, elas trazem encantamento, é a contribuição do conhecimento, é um recurso de aproximação, é uma construção de laços afetivos entre todos nós, né? A gente costuma ouvir histórias na nossa família, né, com os nossos avós, com as pessoas mais velhas. Então, aproxima, né? Constrói esses laços afetivos entre nós, proporciona a capacidade da gente lidar, né, com as mais variadas situações da nossa vida, né? Então, esse narrar que faz parte de um povo, que conta uma história, né? Aquilo que vai sendo gravado na memória e que vai sendo repassado a partir dessa oralidade, faz parte da nossa história de vida. A gente vive a partir dessa transmissão de conhecimento, a arte da palavra que chega até nós, essa potência narrativa, né, que faz parte dessa cultura, dessa oralidade, onde são transmitidos, né, para as gerações rituais, brincadeiras, as danças, né, as cantigas, né? Então essa oralidade, ela tem relação com as narrativas orais, essa palavra que é vestida de encantamento, que encanta todos nós, adultos
e crianças, né? Chega até alguém essa oralidade, chega em qualquer lugar, modifica algo, transforma o ambiente e vai mudar o pensamento de muitas e muitas pessoas, né? E nós temos o livro como um patrimônio cultural, é nosso bem maior, né? Esse livro. Porém, a gente sabe que esse livro ele é pouco usado entre muitas famílias, né? Esse livro de contar histórias, né? Onde tem essas histórias antigas, onde tem histórias novas de todos os tempos, né? Onde esse livro que traz acessos às informações importantes, relevantes sobre os diversos povos, lugares, culturas, né? E a gente precisa ter acesso a essa informação, a esse livro, a gente precisa conhecer mais, aprender mais, e tudo isso se dá através do livro, através dessa literatura, através das narrativas. Antônio Cândido diz: os livros nos humanizam à medida que nos apresentam os mais variados mundos, né? Então, esses livros, eles são patrimônio coletivo de histórias, histórias antigas, histórias novas de todos os tempos, né? A literatura é uma arte, a literatura educa, a literatura é um investimento para nós enquanto leitores, escutadores, escritores, né? Tem significado e tem objetivos, sim, né? O conto da literatura oral é uma das mais genuínas expressões culturais da humanidade, né? E essa literatura se perpetuou através da voz dos contadores de histórias, né? O conto, as narrativas possuem esses portadores da palavra que são os contadores, os narradores, os griots, né? Eles que fazem o quê, gente? Parar o tempo, nos apresentando um outro tempo. Quando a gente escuta as histórias, né, a gente é transportado para o outro tempo. Esse contador de histórias, ele parece um ser mágico que faz aparecer o inexistente e nos convence que aquilo existe de fato, né? Esse contador, ele vai criando imagens no ar e essas imagens vão se materializando para nós através da palavra, das narrativas, né? Contar é uma arte antiga, uma arte rara, onde a sua matéria-prima é o imaterial. É um fazer artesanal de comunicação. E esse contador de história é o artista. Um artista que vai tecendo esses fios da narrativa. Cleo Bussato, no livro Contar e Encantar, ela diz que esse contador de histórias nos liga ao indizível, traz respostas para as nossas inquietações, né? Então é muito importante esse conto, né? Por que contar histórias é importante? Né? Para nos tocar, para nos mover, para nos fazer transportar por outros mundos, né? Por que contar? Contar para comunicar. Contar é uma forma de conexão entre as pessoas. Contar para fazer as pessoas sonhar, né? A gente sabe que a contação de história, além de uma atividade lúdica, ela amplia a imaginação, ela ajuda a organizar a nossa fala, o pensamento, a fala, né? Ouvir ou ler também uma história, a gente pode fazer associações com as nossas próprias vivências, né? A gente participa de um processo de identificar determinadas situações, né? A gente desenvolve meios para a gente lidar com as dificuldades, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e muitas vezes nós nos reconhecemos com as histórias que a gente escuta, né? Eu costumo contar história e muitas vezes
as pessoas me procuram e diz, você contou minha história. E isso é emocionante, né? Então faz com que a gente vá associando aquilo que a gente escuta com as nossas vivências pessoais, faz com que a gente possibilita o que? A contação de história, as histórias possibilitam o desenvolvimento do diálogo, né? Permite a elaboração das emoções, já que trata de conteúdos relativos a essas interações humanas. Então, ao ouvir, a gente se reconhece, né? A gente traz, a partir dessa ação do contar, do ouvir, um resgate dessa memória cultural, dessa memória afetiva que a gente tem, dessa nossa trajetória de vida, né? Ao ouvir uma história com atenção, a mente humana tende a projetar no campo da imaginação o enredo da mesma história. E o mesmo acontece quando a gente está fazendo essa leitura, né? É importante que a gente comece a conviver desde cedo com essa oralidade, né? Para que assim a gente tenha, sinta o gosto, o desejo pela leitura. A contação de história, ela envolve, né? Nos envolve nesse desejo de querer mais, no desejo de conhecer, de fazer mais leituras e traz o livro, um livro como um suporte, né? E isso demonstra os caminhos infinitos que a leitura faz abrir nossa mente, né? E nos permite refletir, transforma muitas realidades, né? Regina Machado diz que o dom de contar é, na verdade, um exercício constante, um aprimoramento contínuo de possibilidades internas de ver o mundo de outras formas. Então, a partir dessas histórias, a gente consegue, né, ver o mundo com outro olhar, de outras formas. E isso é importante, né, no desenvolvimento cultural, no nosso senso crítico. Eu costumo dizer que a gente vive, né, quando a gente se familiariza com esse mundo das histórias, da leitura, a gente faz diariamente, constantemente um laboratório de escuta, de leitura e ajuda na escrita. Então, tudo isso, né, é esse laboratório que essas histórias, né, nos passam para a gente, transmite para a gente, né? Cleo Bussato traz aqui nesse livro, como eu já apresentei para vocês, Contar e Encantar Pequenos Segredos da Narrativa, né? Eu vou ler aqui um trecho. Já os povos orientais consideram o conto oral mais do que um estilo literário, a serviço do divertimento. Sabiam que neles estão contidos o conhecimento e as ideias de um povo, e que através deles era possível indicar condutas, resgatar valores e até curar doenças. Eles acreditavam no poder curativo do conto. E em muitas situações, o remédio indicado era ouvir um conto e meditar sobre ele. Nesse caso, o conto funcionava como um reestruturador do desequilíbrio emocional que provocou o distúrbio físico. Aqui o conto adquire um caráter terapêutico, encanta, curando. Então, faz parte, né, esse contar, esse ouvir história, faz parte de culturas, né, de povos, de outros povos, né, que considera esse conto oral como algo terapêutico. Às vezes você está com uma doença, né? E nesse caso aqui o remédio indicado era o quê? Era ouvir o conto e meditar a partir desse conto, né? Por quê? Porque esse contar história, né, tem esse caráter terapêutico, encanta as pessoas curando, né? Tem também outra citação aqui que eu acho bem interessante. Através de um conto, a criança dá vazão a seus afetos. Ele está afirmando o poder curativo do conto, né? Quantas vezes a gente vê o encantamento,
né? Ao contar, a pessoa se reconhecer, né, naquele conto, naquela história, né? E quantas vezes a gente também não se encanta. Muito da minha trajetória, né, foi a partir do encantamento que eu tive ao ouvir algumas narrativas, né? Essas narrativas dos nossos mestres, da nossa tradição, de outros narradores de história, né? Então provoca esse encantamento e você fica lá babando, né? E eu trouxe aqui, gente, também um exercíciozinho pra gente, né? Que é, gente, assim, o poder das histórias, né? O poder desse contar histórias. E eu trouxe uma história para apresentar um pouco para vocês. Bom, ela se chamava Zayla, uma linda menina de pele negra, olhos marcantes, cabelos enroladinhos, mais enroladinhos do que caracol. Zayla morava com sua família e amigos em uma aldeia, lá na África. Um lugar maravilhoso onde podemos encontrar árvores magníficas como o baobá. Ela, Zayla, adorava brincar com os amigos. Brincava de queimada, de pular corda, de balanço. Sempre que podiam, admiravam a natureza. Quietos, observavam a savana de longe e viam animais incríveis. Viam girafas, zebras, elefantes e leões. A vida na tribo era encantadora, todos viviam muito felizes. Zayla era tão feliz que até no sonho ela sorria. Mas infelizmente, a vida na tribo iria mudar. Homens desconhecidos chegaram na aldeia. Eles usavam roupas esquisitas, gritavam palavras estranhas e ameaçavam todos que ali moravam. Adultos e crianças foram acuados e levados prisioneiros para um navio. Já em alto mar, eles estavam assustados. Não compreendiam o que estava acontecendo. Não sabia para onde seriam levados. O medo, o cansaço, a fome foram massacrando toda a alegria. A esperança foi dando lugar à tristeza. A mãe de Zayla ficou com o coração partido ao perceber que o brilho nos olhos da sua filha querida estava se esvaindo. Mesmo arrasada, ela se encheu de força e coragem. Ela estava decidida a encontrar uma maneira de ver novamente o sorriso no rosto da sua pequena. Com retalhos de tecidos que ela tirou da sua própria saia, rasgando a sua própria roupa. Ela foi dando nós, vários nós, e assim foi dando vida, foi criando uma boneca, uma simples boneca, toda feita de tecidos da sua própria roupa. E dando nós e outros nós, e já foi dando vida a essa boneca. A boneca recebeu o nome de Abayomi, aquela que traz felicidade. Confiante que a Abayomi iria trazer felicidade para sua filha, a mãe colocou ela lá no porão, ao lado onde a sua filha estava dormindo. Zayla encontrou aquela boneca
e tudo em volta ficou mais colorido. Não havia no mundo um sorriso mais belo que o de Zayla, e que uma simples boneca, nascida do amor, trouxe coragem, ternura, fez ressurgir sonhos, restaurou o brilho e resgatou sorrisos. Essa história aqui aconteceu há muitos anos atrás. Ela nos conta como uma simples boneca feita com amor pôde mudar a vida de alguém. E a partir dessas bonecas, outras e outras histórias foram sendo contadas, né? A partir dessa Abayomi, que em Yorubá, Abayomi significa encontro precioso. Lá no continente africano, lá num lugar chamado Congo, havia um rei, uma rainha e tinha uma filha, a princesa Abayomi. E um dia apareceram homens e homens, os mais esquisitos, que procuravam pessoas para povoar um outro continente. Pessoas boas para trabalharem. O rei disse que ninguém daquele reino iria para outro continente e, se preciso fosse, eles lutariam. E lutaram. Os invasores mataram várias pessoas daquele reino, inclusive o rei e a rainha, e não pararam. Iam pegando as pessoas que capturavam e iam amarrando essas pessoas em um tronco de uma enorme árvore, um baobá. Né? Aquelas pessoas seriam levadas à força para esse outro continente. Então, a princesa Abayomi, como era muito astuta, ela conseguiu se libertar das amarras e conseguiu libertar todos que estavam presos nessa árvore, na árvore do baobá. E tiveram uma ideia, tiraram as suas roupas, as roupas que estavam usando, rasgaram essas roupas e com tecido fizeram bonecos, bonecos que imitassem os seus corpos. Então eles amarraram esses bonecos na árvore, no tronco do baobá e fugiram para a mata. Quando os invasores voltaram, viram aqueles bonecos amarrados no baobá e ficaram assustados, saíram em pânico. Corram, corram, é feitiçaria, vamos embora daqui. A Abayomi foi coroada rainha e depois desse acontecimento tão importante, vários reinos vizinhos que ouviram a história de Abayomi começaram a fazer esses bonecos com pedaços de tecidos rasgados. Essa boneca virou símbolo de proteção e também como uma forma de se livrarem de algumas opressões. A história da Abayomi chegou aqui, ao Brasil, vinda com os escravos negros. Eles vinham escravizados da África, né, com as mães pretas, que na travessia do navio negreiro, eles iam arrancando esses pedaços de roupa e ia fazendo essas bonecas para as crianças brincarem, né? Então, para vocês verem o poder que são as histórias, né? De como pedaços de tecidos, né, fazem com que a emoção aconteça, as histórias que foram sendo contadas, né, para essas crianças que estavam lá nesses navios, que vinham nesses navios, né? Então, esse encantamento, esse poder transformador, né, que traz essas histórias. Por que contar? Cada um tem uma razão para contar. Cada um, né, tem um motivo para contar, para ouvir histórias e que a gente conte e que a gente leve histórias como essa, várias histórias, né, para o mundo, que a gente seja, né, que nós todos possamos levar as nossas histórias, a história do nosso povo para outras pessoas conhecerem. Eu tenho certeza que enquanto houver um narrador, haverá uma narrativa. E esse foi o momento, né, que eu trouxe para vocês,
nessa oficina, né? Por que contar histórias, né? Que vocês me digam por que vocês acham tão importante contar essas histórias, né? Transmitir esse conhecimento, essa comunicação, né? Essa cultura, esse contar faz parte de uma cultura, né? São as nossas histórias que são transmitidas através da oralidade para as gerações. Esse projeto, ele é diálogos literários, interatividade entre acervo bibliográfico e a cultura popular no Cariri. Esse projeto, ele é uma realização da Escola de Saberes de Barbalha. Esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Ceará, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Gratidão por esse momento de partilha e fiquem com Deus e vamos contar. Vamos nos comunicar através das narrativas. Alau Akbar. Alau Akbar. E a nossa história aqui terminou.